Oi, gente. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Camila, eu tenho 20 anos e eu sou portadora de doença falciforme do tipo SS. Com esse vídeo, eu queria tentar descomplicar um pouco as questões relacionadas à anemia falciforme, né, a doença falciforme, que são muito comuns na hora que a gente tem ali o primeiro contato com a doença. Então, a primeira coisa que eu acho legal deixar claro é que, apesar de ser uma doença no sangue, ela não é uma doença contagiosa. Então, muita gente até acaba confundindo, né, pelo fato da gente ter o olho amarelado, né, por causa da bilirrubina, enfim. As pessoas acham que vai ser igual a hepatite, então se você tiver ali um contato sanguíneo, você vai pegar e tal, e não é nada disso. É uma doença genética, né, uma doença hereditária, então você só vai ser portador da doença se o seu pai e a sua mãe tiverem o traço, né, falciforme. A segunda coisa é em relação ao sintoma. Então, tem bastante gente que até pergunta: qual que é o seu sintoma clínico? E o que acontece é que, na verdade, as pessoas veem muito a intercorrência. Então, a gente acaba tendo a imunidade mais baixa, a gente tem mais chance de pegar infecção, pneumonia, enfim, uma série de coisas relacionadas à doença falciforme, mas que não são o ponto principal. Então, qual que é a característica número 1, digamos assim, da doença? É realmente a alteração da nossa hemoglobina. Então, os glóbulos vermelhos de uma pessoa que não tem nada, não tem nenhuma doença do sangue, eles são redondinhos assim. Quando você tem uma alteração ali na proteína da hemoglobina, que faz com que a hemoglobina S seja produzida pelo seu corpo, essa hemoglobina que é redondinha, ela fica deformada. E aí ela vira uma foice ali, uma meia-lua, que daí vem o nome, né, de falciforme. E essa hemoglobina desse jeito acaba fazendo com que o transporte de oxigênio do nosso corpo seja comprometido e, por muitas vezes, esses glóbulos vermelhos enrosquem, digamos assim, um no outro, impedindo a circulação ali na região. O sintoma principal é o que a gente chama de crise vasoclusiva ou crise álgica, que é quando o sangue não circula em determinada região do corpo, né? Então, aquela região fica sem receber a oxigenação necessária e isso dá um episódio de dor absurdo. Então, esse é o principal sintoma. O que acontece é que se isso for, por exemplo, sei lá, na cabeça, vai caracterizar um AVC. Então, existem vários outros problemas que surgem a partir disso, mas o sintoma da dor é o principal na doença falciforme. O terceiro ponto é a questão do tratamento. Diferente de uma doença, sei lá, como a diabetes, que você tem ali, normalmente quando fala esse nome, você já associa ao uso da insulina, a anemia falciforme não tem um medicamento que seja assim padrão para todo mundo. O que existe, né, são 3 medicamentos que são muito usados, que é a penicilina, o ácido fólico e o hidroxiureia, cada um ali com uma função diferente, mas que normalmente é usado para a maioria dos pacientes. Obviamente, várias pessoas usam muito mais remédios, várias pessoas, que nem eu já cheguei a usar 9 remédios diferentes no mesmo dia, e hoje em dia eu só uso um. Então vai muito de paciente para paciente e de que período da vida e de como tá a doença e de como o seu médico tem a conduta, enfim. Mas, de modo geral, são esses 3. O quarto ponto é a questão da cura. Apesar de quando você recebe o diagnóstico, normalmente falarem para você, é uma doença que não tem cura, ela tem cura e é o transplante de medula óssea, né, que é a mesma cura da leucemia. O que acontece é que esse é um procedimento extremamente arriscado, existe uma série de fatores que precisam ser levados em consideração para que isso seja de fato, para que você seja candidato ao transplante. É difícil achar um doador que seja 100% compatível, né? Tem a questão de achar algum familiar, às vezes a pessoa dá sorte, mas enfim, existe uma série de coisas que são levadas em consideração ali na hora de fazer o transplante. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa muito comum de acontecer, e aí por isso que os médicos acabam falando que é uma doença que não tem cura. Mas ela tem, e existem pacientes que foram curados da doença falciforme através do transplante. Mas, na maioria dos casos, é só realmente com o tratamento, e com o tratamento feito de forma correta, dá para levar uma vida tranquila e saudável. E é isso. E para terminar, eu queria deixar aqui o questionamento, porque a doença falciforme, ela foi uma doença que surgiu em países africanos, né? Então, onde tinha ali incidência de malária muito alta, acabou surgindo a doença falciforme e ela foi trazida para cá, para o Brasil, no período ali da escravidão. E aí, por consequência, ela é uma doença predominante na população negra. Né? Inclusive, aqui no Brasil, o local que mais tem incidência de doença falciforme é a Bahia, que coincidentemente é a região que mais recebeu
pessoas escravizadas. E aí eu fico me perguntando muitas vezes se essa invisibilidade e essa negligência que acontece em torno da doença e tudo mais tem relação com a questão racial, se isso realmente aconteceria se fosse uma doença predominante na população branca, por exemplo, ou se não tem nada a ver. Às vezes é uma coisa que, enfim, não tem nada a ver, mas deixa aí, fica aí questionamento para vocês. Porque eu realmente acho que tem sim uma relação muito forte e inclusive acho que vou gravar um vídeo aí em breve sobre isso. Mas é isso. De modo geral, eu espero que eu tenha ajudado vocês a dar uma descomplicada aí, né, nas dúvidas em relação à doença. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, com a família e nos ajude a trazer mais visibilidade para a doença, para a causa. Estamos no mês de conscientização, então é sempre bom lembrar que para cuidar, para combater, para trazer qualidade de vida, a gente precisa conhecer. E é isso. Até o próximo vídeo.